Enriquecer devagar é o maior mito da nossa época e acreditar nisso pode te custar muito caro, pode custar a sua vida. Estudar muito, entrar na faculdade, trabalhar ainda mais, fazer uma pós-graduação, guardar dinheiro e de pouquinho em pouquinho finalmente alcançar a riqueza. Isso poderia ser verdade alguns anos atrás, mas hoje não é mais definitivamente. Ou pelo menos, não precisa ser assim. E vou além, existe um elemento que é fundamental para o sucesso e que a maioria das pessoas bem-sucedidas não vão jamais admitir. Elas vão dizer para você que o motivo delas terem enriquecido é por conta da inteligência delas, dos riscos que assumiram, do trabalho duro que tiveram e da disciplina que precisaram desenvolver para chegar lá. E claro, tudo isso até tem um papel no resultado de todas essas pessoas. Mas o ponto é, existe algo a mais que nenhuma delas trata com clareza. E não me leve a mal, eu já tô aqui na internet há bastante tempo para conseguir ver inúmeros tipos de negócio explodirem e depois fracassarem. Ao longo desses anos todos, o que eu percebi é que as pessoas mais bem-sucedidas, e aqui sim eu me incluo também, não são as pessoas que tomaram todas as decisões certas, mas ao contrário, são as pessoas que tomaram poucas decisões corretas, mas tão bem acertadas que compensaram todos os erros anteriores. E como dizem, o diabo vive nos detalhes. Essas poucas decisões certas tinham todas uma única característica em comum. E não tem nada a ver com a genialidade dessas pessoas. A verdade é que uma decisão certa não diz respeito a fazer uma escolha certa, mas também a fazer essa escolha no momento certo. É sobre agir na hora exata em que você percebe uma oportunidade. Não importa o medo que você esteja sentindo, a desconfiança que você tenha. Tomar boas decisões no momento certo exige que você passe por cima de tudo isso. Estar no lugar certo, na hora certa. Esse é um dos maiores segredos para o sucesso que existem. E poucas pessoas estarão dispostas a admitir isso. E vamos ser sinceras, eu e você sabemos que entrar no mercado certo, na hora certa, pode ser a diferença entre te deixar rica ou fazer você continuar vivendo a vida que você vive hoje. Quem comprou Bitcoin lá em 2011, 2012, hoje já juntou um bom pé de meia para dizer o mínimo. Quem soube e sabe aproveitar os momentos na bolsa de valores também nada de braçada. Isso significa que ter sucesso depende de sorte? Não. E é aqui que a maioria das pessoas erra. O segredo está em perceber o momento exato em que as coisas estão mudando. Veja só, hoje nós estamos chegando em uma nova era. Tudo está mudando. O jeito que compramos, o jeito que trabalhamos, o jeito que vivemos e também o jeito que as pessoas fazem negócios. Nós estamos entrando naquilo que os experts chamam de quarta economia. E se você clicou nesse vídeo é porque você quer criar um negócio online e aprender a ganhar dinheiro usando a internet. Então presta atenção. Eu tô prestes a te mostrar como você pode tirar vantagem dessa nova era que está surgindo para começar um negócio sem investir suas economias e que pode te pagar os seus primeiros 100 mil reais dentro de um intervalo de tempo de 6 a 12 meses. Assim como a Priscila, a Bela, a Bárbara, a Carol e milhares de outras pessoas. Agora, antes da gente continuar, eu quero ser 100% transparente aqui. Então eu preciso dizer isso. Não é porque eu consegui esses resultados que você também vai conseguir. Afinal de contas, eu venho fazendo isso que eu vou te mostrar há alguns anos já. Por isso eu faço questão de deixar isso o mais claro possível desde o início, porque a minha reputação e o meu sucesso dependem da minha transparência com você. Eu não posso garantir que você vai ter exatamente os mesmos resultados que eu, mas eu posso te garantir 100% que o que você está prestes a ver são os resultados de outras pessoas que usaram esse modelo simples que eu vou te mostrar. Tudo que eu vou falar aqui para você hoje, eu quero que você saiba que eu tô falando por experiência, por colocar a minha própria pele em jogo e em risco. Nada do que você vai ver aqui é fruto de leitura de livros,
ou de aulas que eu mesma não tenho aplicado para te mostrar. E existem 3 motivos do porquê eu acredito que esse sistema é o melhor para quem está começando exatamente agora. Em primeiro lugar, ele é simples de começar, sem você precisar se arriscar com grandes investimentos, como as pessoas que precisavam enriquecer tradicionalmente antigamente. Em segundo lugar, é uma indústria que não para de crescer e que vai continuar crescendo pelos próximos anos. Em terceiro lugar, esse modelo se aproveita do surgimento da quarta economia, que é para onde eu acredito que o mercado vai. Até agora, o mundo passou por 3 grandes revoluções na economia. A gente saiu de uma economia baseada na agricultura, entre os anos 1300 e 1700, para uma economia industrial entre 1700 e 1900, e de lá para cá, até aproximadamente 2020, nós chegamos em uma economia baseada no conhecimento especializado. Em cada um desses estágios existiam barreiras específicas. Uma vez que essas barreiras eram atingidas, o modelo de negócio típico ali começava a deixar de ser eficiente. E ser menos eficiente significa apenas que você precisa fazer um investimento cada vez maior para ter resultados cada vez menores. Em uma economia baseada na agricultura, o principal modelo de negócios era baseado em possuir terras. Se você possuísse terras, você poderia ser considerado uma pessoa bem-sucedida naquela época, ou uma pessoa poderosa, podemos assim dizer. Porém, à medida que o tempo foi avançando, o retorno do investimento sobre a terra foi caindo, ou seja, você precisava investir cada vez mais para ter um retorno cada vez menor. Logo, as terras começaram a perder protagonismo e passaram a dar mais espaço para a indústria, com as suas fábricas e processos. Nós saímos da economia de agricultura para a economia industrial. E agora, os donos de fábricas é que tinham o poder e o dinheiro em mãos. Com o tempo, a quantidade de máquinas foi aumentando, o capital investido nas fábricas também foi aumentando, todo o processo começou a se tornar cada vez mais eficiente. Mais produtos eram criados, gastando-se menos dinheiro. E, naturalmente, com o avanço da complexidade na indústria, pessoas cada vez mais especializadas em uma determinada área eram necessárias. Isso significa que até o início dos anos 2000, ter um bom diploma, fazer estágio, fazer pós-graduação, tudo isso era um diferencial competitivo. Você deve se lembrar que nessa época, quem colocava que tinha Excel avançado no currículo era uma joia rara. A gente estava na economia do conhecimento especializado e isso durou até aproximadamente 2020. De 2020 para cá, tudo mudou e a gente está passando por uma nova mudança, que é o que os especialistas chamam de quarta economia. Essa quarta economia é uma onda de mudança que está acontecendo nesse exato momento, onde cada vez mais, por mais estranho que pareça, os trabalhadores especializados estão se tornando uma commodity comum. Se antes o Excel era um diferencial competitivo, hoje é um requisito básico. Inglês antes era um diferencial, hoje é um mínimo para a maioria das empresas. Ou seja, as pessoas precisam se especializar cada vez mais só para atender aos requisitos mínimos de um simples estágio. Se antes o conhecimento formal, com seus diplomas e títulos por si só, te faziam crescer na carreira, hoje ele é o mínimo necessário para te fazer simplesmente entrar no mercado de trabalho tradicional. Isso quer dizer que estamos chegando mais uma vez naquele ponto em que os ganhos diminuem com o aumento do investimento. Você precisa se especializar cada vez mais para ganhar cada vez menos. Hoje em dia, ter um salário de 15 mil reais é muito mais difícil e exige um nível de qualificação muito maior do que ganhar um salário equivalente uns anos atrás. Mas calma que fica pior. Para aquelas pessoas que continuarem com a mentalidade da economia, do conhecimento especializado, indo atrás só de diplomas e títulos, a situação vai ficar cada vez mais difícil. Isso pode até te ajudar a conseguir um emprego em alguma grande empresa, mas se o seu plano é enriquecer de fato, e eu acredito que é por isso que você está nesse vídeo, esquece. Existe um oceano de pessoas com especializações cada vez melhores que estão prontas para te substituir
no seu emprego atual e exigindo um salário até menor do que o seu. Por isso, se você é a pessoa que ainda está presa na mentalidade da terceira economia, eu sinto te informar, você vai se tornar obsoleta logo logo. Tá bom, Betina, então qual é o segredo dessa quarta economia? O que eu preciso fazer se eu quiser enriquecer? Essa quarta economia é justamente aquela da criação. É aquela que sai a pessoa da empresa, que veste a camisa e entra o criador, o empreendedor, o indivíduo que quer ter algo próprio, ter o próprio produto, o próprio negócio. Se a terceira economia era aquela em que as pessoas vendiam o próprio tempo para enriquecer os donos das empresas, a quarta economia é aquela em que as pessoas passam a vender o próprio conhecimento para enriquecerem a si mesmas. Cada vez mais, pequenos negócios surgem com baixo custo, sem investimentos arriscados e principalmente usando a internet para alcançar novas pessoas. A verdade é que não importa o quanto eu ou você desejemos que essa nova economia dure, a gente não sabe até quando ela vai durar. A única coisa que nós sabemos é que ela está no início. E quem se aproveitar disso agora terá ganhos desproporcionais em relação a todo o resto. Hoje, você ter um negócio próprio bem-sucedido é o equivalente a ser dona das próprias terras alguns séculos atrás. Só que aqui está o problema. A gente está numa mudança de paradigma, mas ao mesmo tempo, a maioria das pessoas ainda está presa em uma mentalidade atrasada, que não funciona mais hoje em dia, como costumava funcionar há 10 ou 15 anos atrás. Elas não têm um porquê claro, elas não sabem como criar o próprio negócio e elas não sabem por onde começar. Por isso, o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo é como fazer uma transição desse modelo antigo e adaptá-lo para uma nova economia, de um jeito seguro, simples e que te garanta uma renda maior do que a maioria das pessoas e que aproveita tudo que você já sabe hoje, tudo que você já tem hoje. Então, aqui está a minha proposta para você nesse vídeo. Eu vou te mostrar como construir um modelo de negócios que funciona hoje e que te garanta pelo menos R$100 mil por ano. O potencial é muito maior. Mas como eu te disse de início, eu estou sendo totalmente transparente aqui. Pelo menos R$100 mil por ano. E você vai poder fazer isso sem largar o seu emprego atual. Ao contrário do que você provavelmente já viu aqui pela internet, eu não vou dizer que você deveria começar fazendo um e-book ou um curso gravado, criar uma página e começar a investir dinheiro em tráfego pago, nada disso. E ao longo dos próximos minutos vai ficar claro para você o porquê eu defendo um jeito bem diferente do que a maioria das pessoas por aí na internet costumam ensinar. E eu te garanto com todas as letras, é bem possível que você nunca tenha estado diante de uma oportunidade tão grande de ganhar dinheiro como você tá agora com o que eu vou te mostrar. A verdade é que eu vejo muitas pessoas presas em trabalhos que não amam, vivendo de salário em salário, mês a mês, ano após ano, sem um porquê claro e sem saber onde elas realmente querem chegar. Essas pessoas estão vivendo uma vida de apagar incêndio aqui, apagar incêndio ali, rodinha de ratos. Correm, correm e não saem do lugar, cuidando só daquilo que é urgente e não daquilo que é verdadeiramente importante. Urgente é curto prazo, importante é longo prazo. Eu sei disso porque eu também já vivi assim um momento da minha vida antes. Ansiedade, dias com a agenda totalmente lotada, sem tempo para pensar em mais nada. Eu já tive 2 burnouts. Então acredite, quando eu digo que eu sei do que eu tô falando, é porque eu sei do que eu tô falando. Eu era uma máquina de gerar resultados, só que para os outros. Eu tinha aquela mentalidade da terceira economia que eu te falei agora. Eu vivia para enriquecer outras pessoas e eu não me sentia capaz de ter o meu próprio negócio. É claro que eu ganhava dinheiro com isso também, mas nada comparado ao que eu faço hoje, com muito menos sacrifício e com a liberdade que sempre sonhei. Mas eu sabia que eu precisava mudar e foi isso que eu decidi fazer. Eu decidi parar de trabalhar pelo dinheiro e pela aprovação alheia e comecei a trabalhar por aquilo que eu realmente acreditava. Só você pode decidir continuar cada dia mais distante do seu porquê, sendo um escravo do seu trabalho, ou tomar a decisão de conquistar a sua liberdade hoje. O problema é que sem um porquê muito forte,
no primeiro dia de cansaço, na primeira crítica, na primeira insegurança, você desiste. Muita gente chega até aqui, vem na internet procurar a pílula mágica, o truque para enriquecer de um jeito fácil. Só que o problema é que não existe truque. Por outro lado, não existe nada mais poderoso do que o conhecimento que você já possui, de tudo que você plantou até aqui, de tudo que você viveu até aqui. Mas vamos voltar ao que interessa. Como você consegue os seus primeiros 100 mil reais na internet, começando absolutamente do zero? A principal virada de chave que você precisa ter com a internet é parar de vender o seu tempo e começar a vender o seu conhecimento. Ou seja, parar de usar o seu conhecimento para enriquecer outras pessoas e começar a usá-lo para você ter o seu próprio negócio. E antes de pensar nos milhões de reais por mês, nas dezenas de milhões de reais por ano, eu quero que você dê um passo para trás e entenda exatamente o que eu tô dizendo aqui. O que eu tô falando para você, antes de tudo, é que você deve focar em ganhar tempo, em conquistar a sua liberdade. Se você faz na internet em alguns meses o que você levaria fora dela alguns anos para conseguir, você comprou tempo, além de estar levando mais conhecimento para mais gente. Isso para mim é viver uma vida com mais propósito, com mais significado. Dá uma olhada nisso. Essa é o que eu chamo de pirâmide da liberdade. Aqui na base dessa pirâmide, a gente tem a maior parte dos brasileiros. O ganha-pão da massa da população brasileira, que é o CLT. CLT é você colocar sua vida inteira sob o comando de outra pessoa. E essa pessoa, por melhor que ela seja, ela não vai colocar as suas necessidades em detrimento das necessidades pessoais dela ou da empresa dela. Eu não tô aqui dizendo que você deve simplesmente largar o seu emprego hoje e tentar empreender na internet. Eu não quero que você tome uma decisão drástica e assuma riscos desnecessários. Eu sou bem pé no chão e minha única proposta para você aqui é te mostrar um caminho seguro e quais são os primeiros passos que você precisa dar. Você pode continuar com o que você faz hoje e, em paralelo, começar a ganhar esses primeiros valores por meio da internet. Mas vamos continuar. Subindo a pirâmide, nós vamos ter aqueles que são prestadores de serviço, autônomos, profissionais liberais. Qual o problema? O problema aqui é a falsa sensação de liberdade pelo fato de você não ter um chefe. Ok, você é minimamente dona ou dono da sua agenda. Você pode escolher alguns clientes, os horários que você trabalha, mas no final das contas, você acaba comprando um status. E isso é uma ilusão perigosa. Você acha que você é livre, mas simplesmente nesse exato momento, você não pode dizer, eu vou comprar uma passagem aqui para as Maldivas e vou viajar amanhã, ficar 30 dias fora. Para você ganhar dinheiro sendo prestador de serviço, você precisa trabalhar muitas horas. Quando você decide descansar, sair de férias, o dinheiro para de entrar na sua conta. E isso tá longe de ser um caminho de liberdade. Se você acha que isso é menos pior do que ser CLT, só porque você não tem um chefe, há quem pense que a sua situação é ainda pior, porque as buchas são suas. Os problemas caem no seu colo. As contas para pagar do seu negócio são suas. Essa é uma falsa sensação de liberdade. Você não tem poder de escolha real, porque você está vendendo uma coisa que é escassa, que todo mundo tem, que são as suas horas por dia. Portanto, o que eu quero que você entenda é que essas duas primeiras camadas da pirâmide, onde a gente encontra a maior parte do país, o que elas têm em comum? Ambas estão ganhando dinheiro vendendo tempo. Se você está em um desses dois lugares, você dificilmente vai enriquecer e ser livre realmente, porque você está vendendo o seu tempo para um cliente de cada vez ou para o seu chefe. E tempo é limitado. Todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ai, Betina, mas o meu plano é me tornar melhor naquilo que eu faço e aumentar o valor da minha hora. Eu concordo, você pode fazer isso, provavelmente você já fez. Mas se você se torna uma profissional tão boa a ponto de cobrar muito pelo valor da sua hora, o ponto é, na internet, com um modelo de negócios diferente, você faria muito mais dinheiro trabalhando muito menos. Eu não tô aqui falando só de ganhar dinheiro, eu também tô falando de liberdade. Tem outra coisa também, eu tô falando em levar mais conhecimento pro mundo e entregar mais resultado para as pessoas, usando menos tempo. Se você passa a maior parte da sua vida trabalhando só para os outros e perdendo tempo, qual é o sentido da vida? Mas para contornar esse problema, as pessoas um pouco mais espertinhas, elas pensam em empreender de forma tradicional, contratar gente para atender mais clientes. Isso é possível?
É possível. Mas qual o risco que você assume nesse modelo? Quanto tempo exige para você recrutar, treinar, se esforçar para conseguir fazer isso? Quanto tempo isso vai te tomar? Será que essa é a melhor forma mesmo de ter mais dinheiro e mais tempo? Na minha opinião, não. Então, como é que você sai dessa base da pirâmide e chega no topo da cadeia alimentar? Bom, uma parte da resposta você já tem, que é a internet. Mas ela sozinha não basta. Já tem muito prestador de serviço que está usando a internet, mas continua vendendo a própria hora. Essas pessoas, provavelmente você, usam o Instagram para atrair clientes, mas no fim do dia, essas pessoas não são livres de fato. A verdade é que a maioria dos prestadores de serviço até entenderam que a internet é algo importante, mas continuam olhando como uma forma de prospecção de clientes. Isso facilita, mas isso está fazendo você lotar a sua agenda e, de novo, não ter tempo. E a gente não está aqui para lotar a nossa agenda, a gente quer livrar ela. O que a gente quer lotar é o seu bolso. Então, a gente vai sim usar a internet, mas a gente vai precisar principalmente mudar o seu modelo de negócio. É assim que você sai daquelas duas primeiras camadas da pirâmide. É você parar de vender o seu tempo e começar a vender o seu conhecimento. Ai, Bettina, mas eu não tenho conhecimento, eu não sei o que vender. Calma. Aqui no topo da pirâmide estão aquelas pessoas que você já deve ter visto por aí, que o pessoal chama de infoprodutores, ou seja, pessoas que vendem um produto relacionado à informação e vendem ele na internet. Aqui estão as donas de terras de hoje em dia, as pessoas que têm um porquê muito claro, enriquecer, liberdade, e que são donas dos próprios negócios. E aqui, dentro de infoprodutos, a gente vai ter alguns caminhos. Você provavelmente já ouviu falar de vários produtos digitais. Mentoria, curso gravado, e-book, masterclass, enfim. Existe um monte de nome, mas tudo isso é infoproduto. Aqui eu vou te falar o meu jeito favorito para quem está começando agora. Na verdade, existem dois jeitos para você começar, e nenhum deles envolve começar com um curso gravado e ficar rodando tráfego para ele. O que eu quero que você entenda antes de tudo é que o jogo online, ele é muito sobre posicionamento. Basicamente, você tem dois caminhos: ou vender barato e tentar vender para muita gente. Essa é a opção que eu acho ruim para quem está começando. É a que todo mundo acha intuitivo, mas destrói o seu posicionamento e sua margem de lucro é bem mais baixa. O outro caminho mais contra-intuitivo e o melhor de todos é cobrar mais caro e vender para menos pessoas, uma margem bem maior e com muito menos dor de cabeça, e ainda reforçando um posicionamento premium. Eu tenho certeza de que você já ouviu falar desse segundo jeito, que é o meu preferido, mas eu aposto que você achava que era uma coisa para quando você tivesse mais confiança. Eu tô falando da consultoria. E antes que você já fale, não, eu não vou para consultoria, primeiro eu vou criar um produto baratinho, de R$40, R$50, R$100, R$200. Não, consultoria é só para quando eu tiver com mais confiança. Não, eu não quero começar cobrando R$3.000, R$5.000. Antes que você pense qualquer coisa parecida com isso, eu já quero te alertar. Esse raciocínio é muito comum, mas ele vai te prejudicar por alguns motivos. E o principal deles, como eu já te disse, é preço posiciona. Quer ver só? Imagine que você precisa embarcar em um avião e você tem duas opções de assento, a de R$100 ou a de R$1.000, obviamente você vai saber que a mais cara é melhor. Sem nenhuma informação a mais, sabendo apenas o preço e duas opções de assento, a tendência é que as pessoas associem automaticamente o mais caro ao produto de mais qualidade. Por isso, para você que está começando agora, você deve começar com aquilo que te posiciona melhor no mercado, como um mentor, uma mentora, uma consultora de qualidade. O ser humano naturalmente valoriza aquilo que é mais escasso, mais valioso, mais difícil. Por isso, quando você se posiciona como uma pessoa cuja hora é muito baratinha, muito fácil, a imagem que você está passando para o mercado é de desespero, é de qualidade inferior. Preço baixo te rebaixa e o preço alto te alavanca. Eu sei que você tem medo de cobrar mais caro, mas eu te garanto que tudo isso é só uma questão da sua mente. É justamente essa mentalidade de tentar agarrar as migalhas do dinheiro
tentar segurar ele com todas as suas forças é o que afasta de ter dinheiro. As pessoas que enriquecem são justamente aquelas que provam para o mundo que o mundo precisa mais delas do que o contrário. E quando você se posiciona como um profissional mais caro, você diz para o mercado: eu sei do meu valor, eu sei o que eu sou capaz de entregar. E se você não tem dinheiro para pagar pelo meu conhecimento, tá tudo bem. Percebe a diferença? E tem mais. Você ainda corta pela raiz aquela mentalidade de toda hora ficar vendendo o seu tempo. Não. Se você quer enriquecer de verdade, venda o seu conhecimento e venda caro. O foco da venda de uma consultoria não é a execução do serviço, mas a entrega, o compartilhamento de um conteúdo que as pessoas vão usar para fazer aquilo que você as ensinou a fazer. Então, o valor da consultoria é muito maior do que a execução daquele conhecimento. Por exemplo, quando você presta um serviço de contabilidade, você cobra pelo serviço, digamos, 200, 300, 500 reais a sua hora. Um contador que presta serviço vende o tempo dele executando aquilo. Mas quando você presta consultoria de contabilidade, é um outro modelo de negócio. O que você está vendendo não é mais tempo, é o conhecimento. É uma transformação real para as pessoas aplicarem. Logo, você pode cobrar 5 mil, 10 mil, 15 mil ou mais por uma consultoria. Isso pode parecer simples, mas muda tudo. Parar de vender o seu tempo e começar a vender o seu conhecimento. E tem um outro jeito de você vender o seu conhecimento sem precisar fazer consultoria. Presta atenção. Isso não existia antigamente, mas é hoje o que a gente chama de mentoria em grupo. Aqui, em vez de você fazer igual na consultoria, atendendo um cliente de cada vez, você vai atender várias pessoas ao mesmo tempo, num grupo. Por exemplo, digamos que você seja um médico que hoje cobra 500 reais a hora, 1.000 reais a sua consulta. Você pode ter certeza de que outros médicos, menos experientes do que você, que querem aprender com você algo que a faculdade não ensinou, que querem aprender com a sua experiência, com seus erros, com seus acertos, eu te garanto que essas pessoas estão dispostas a pagar 5.000 reais para ter acesso a esse seu conhecimento acumulado durante todo o tempo que você exerceu a sua profissão. Aí você vai lá, monta um grupo com 10 médicos, te pagando 5.000 reais. E aí sabe o que acontece? A sua hora deixa de valer 500 reais e passa a valer 10 vezes 5, 50 mil. Se você quer liberdade, você precisa começar se libertando. Se você quer mais dinheiro, você vai precisar trazer mais resultado para os outros. E onde a gente encontra esse potencializador? Na internet. A internet é simplesmente um catalisador daquilo que você já é fora dela. Ela acelera os resultados que no offline você levaria anos para conseguir. A internet potencializa quem você já é hoje. Se você é um bom médico, uma boa nutricionista, um bom advogado, tudo isso vai ser multiplicado por dezenas de vezes aqui na internet. E o caminho para você conseguir fazer isso é esse que eu tô te mostrando: mudar o modelo de negócio, parar de vender o seu tempo e começar a vender o seu conhecimento por meio de uma consultoria, de uma mentoria em grupo. Eu quero que você tenha aquilo que eu não tive. Ao longo da minha jornada, eu não tive um curso ou um treinamento para me ajudar a construir tudo isso que eu tô te falando agora. Mas é justamente isso que me move hoje e me faz querer entregar para o maior número de pessoas esse caminho para a liberdade. E foi isso que me fez criar o ZD, o do zero ao digital. Só que aqui está o problema. A maioria desses cursos online por aí não tem uma estrutura bem definida, uma metodologia clara e exatamente replicável pelos alunos. Na verdade, a maioria deles está mais preocupado em te oferecer um copia e cola do que te ensinar de verdade. Resultado? Qualquer mudança de cenário, qualquer mudança de mercado, qualquer particularidade específica do seu negócio e da sua vida já tem o risco de tornar esses métodos completamente obsoletos. Você sai frustrada, sem resultado e acha que o mercado todo é assim. Compare, por exemplo, com um plano de academia. Sabe quando você contrata uma academia e aí você chega lá, tem o personal e ele monta o seu treino e você só precisa executar? O treino vai ser assim: essa máquina, esse exercício, 8 repetições, com essa carga,
descanse por 15 segundos, 3 séries. Você não tem que pensar em o que fazer. Você só precisa aparecer na academia e executar. Ao longo da sua evolução, seu personal vai mudando o seu treino, não é assim? Pois bem, eu percebi que a maioria dos cursos, tanto do digital quanto da vida, o ensino é ruim quando ele não segue essa visão de plano de academia, de metodologia, de passo a passo. Pensa na sua faculdade, você tinha matérias isoladas, você não tinha um plano pensado em fases, conectar uma fase na outra para ter tal resultado específico. Você teve que sair da faculdade e juntar Lé com Cré. Você teve que juntar a matéria de X com a matéria de Y, você tinha várias perguntas, aí você foi lá e fez, teve erros e a vivência te ensinou. No ZD eu quis mudar isso. Então, no módulo de introdução ao marketing digital, eu vou te apresentar tudo e somente o que você precisa saber sobre internet. As técnicas mais avançadas eu só vou te dar depois de você já ter feito os primeiros 15 mil reais da fase 1. Eu não vou te dar as teorias e falar, agora se vira, junta tudo e faz do seu jeito. Não, eu vou te dar o plano da academia. Eu vou falar, você tá fazendo isso, assim, por esse motivo. Agora faz. Colhe o resultado e mês que vem a gente avança para a próxima fase. Você vai lá e faz. Aliás, outra questão, eu não consigo ir te buscar na sua casa. Existe uma sociedade de responsabilidades aqui. Você vai até a academia, você entra no ZD e lá eu serei sua personal. Eu vou te passar o plano e vou te incentivar. Se você estiver comigo, eu vou estar com você. Vamos ver na prática. O módulo 1 é sobre mentalidade fazedora e antifrágil. Eu espero que a essa altura do campeonato você já tenha entendido a necessidade de cuidar do seu mental, de saber transformar seus obstáculos em combustível para você continuar crescendo. Sim, a mentalidade é importante e nós vamos ter um módulo só sobre isso. Um módulo inteiro de mentalidade para você se tornar uma pessoa invencível, que vai superar todas as dificuldades que surgirem no caminho. Afinal, todo caminho tem dificuldades. Você precisa escolher o caminho que te leva aonde você quer chegar e enfrentar essas dificuldades dele. Nesse módulo, portanto, nós vamos destravar os seus medos, inseguranças, suas vergonhas. Você vai aprender a dominar a ansiedade e a gente vai resetar a sua mente para você, de fato, se tornar uma pessoa antifrágil. Ou seja, parar de chamar as dificuldades e passar a enxergar as pedras que todo o caminho tem como um degrau na sua escada. Dificuldades se tornarão desafios e você vai ter sangue no olho para vencê-los. Eu vou fazer uma aposta com você. Esse módulo está inteiro liberado hoje e eu aposto que se você assistir só ele, você vai falar: Betina, o ZD tá pago só com isso. Só que só será o primeiro módulo de 7. Você não tá entendendo o que o ZD é. Ele vale mais do que toda a sua faculdade ou tudo que você já aprendeu até hoje. Ele muda vidas. Mas vamos seguir. No módulo 2, a gente começa a colocar o pé na água do mundo do marketing e da internet. Vai ser a introdução ao marketing digital. Ou seja, você que não teve nenhuma matéria de marketing na faculdade, vai conseguir entender o básico do básico. E o mais importante, o jeito Betina de ver o marketing, que é muito diferente das teorias de livro de antigamente. Então eu te digo, o 80-20 do meu conhecimento de marketing tá no que eu revelei nessa aula. O jeito Betina de ver o marketing. Uma vez que você entender isso, acabou. Você vende qualquer coisa para qualquer um. No módulo 3, nós vamos construir juntas o seu posicionamento. Se você é um prestador ou uma prestadora de serviço, você já vai passar a ganhar mais dinheiro somente com essas aulas antes mesmo de criar o seu produto digital. Aqui nós falaremos das 5 pontas da estrela do posicionamento: copywriting, produção de conteúdo, postura, oratória e imagem. Você terá aulas desses 5 assuntos e automaticamente o seu posicionamento já vai te fazer ganhar mais dinheiro quando você destravar o seu máximo potencial em vendas, em imagem, em falar bonito e com confiança, em se posicionar como uma autoridade segura de si, em produzir conteúdo na internet que atrai os clientes ideais para os seus produtos digitais. E isso não é só sobre você ganhar mais dinheiro, mas desculpa te falar, se o seu cliente pede desconto para você, a culpa é sua, seu posicionamento está ruim. Esse módulo 3 foi pensado para te passar todos os princípios para você construir o seu posicionamento e as pessoas te enxergarem como uma autoridade. A autoridade é brava, é grossa com as pessoas, é seca, é ríspida.
Não. Aliás, só se você já for essa pessoa. Posicionamento não tem como ideia te transformar num personagem. Ele tem como ideia pegar o que você tem de melhor e usar de forma estratégica. Se você é uma mulher meiga, eu não vou te transformar numa general nas redes sociais, mas eu vou te transformar numa mulher meiga forte, que é vista como excelente profissional. Aqui é importante a gente fazer um parênteses. B, então você está dizendo que nós vamos precisar produzir conteúdo nas redes sociais? Sim e não. Por que sim e não? Porque você pode atuar nos bastidores da internet. Betina, até agora eu não sei o que vender, eu não tenho uma profissão formal, eu não tenho uma paixão que eu me imagino vendendo, eu não me vejo aparecendo de forma alguma. Eu realmente não quero isso para mim, mas eu quero enriquecer. Ótimo. Hoje, para enriquecer, você só precisa de um celular, de acesso à internet e vontade. Por que eu digo isso? Porque quando você entrar no ZD, nós teremos centenas de profissionais da área da saúde, dezenas de arquitetas, centenas de advogadas, confeiteiras, consultoras de imagem. E essas pessoas podem aparecer nas câmeras enquanto você cuida dos bastidores. É isso que eu chamo de coprodução. Não só eu chamo, como o mercado chama e é muito comum por aqui. Por trás das câmeras da Betina, existe uma figura que também fatura milhões por ano na internet, cuidando de coisas que eu não estou disposta a cuidar. Eu gosto de ser a professora que aparece para a câmera, que faz o papel do que a gente chama de expert. Mas você, se você não se vê nessa posição, enriquecer na internet não precisa ser algo que você vai abrir mão na sua vida. Você pode atuar como coprodutora dessas prestadoras de serviço que estão lá dentro do ZD também e que numa comunidade você vai se conectar e fazer sociedade com elas. Além de se conectar com essas pessoas, nós também teremos uma trilha inteira, um curso inteiro sobre coprodução, para você saber como prospectar essas pessoas, como negociar com essas pessoas e o que entregar para essas pessoas para que vocês duas juntas, vocês dois juntos, alavanquem seus resultados. Avançando no módulo 4, nós vamos dar vida ao seu e aos seus próximos produtos digitais. Nós falaremos de qual produto digital criar, eu vou falar sobre a consultoria, sobre a mentoria em grupo, sobre todos os infoprodutos e vou ensinar ainda mais profundamente sobre a mentoria em grupo, que é o primeiro produto digital que eu quero que você tenha. A gente vai definir a ideia, o mercado de atuação, o nicho, a promessa, o preço, o nome, os entregáveis, a oferta, a persona, absolutamente tudo. Você vai sair desse módulo com o produto pronto para vender. No módulo 5, eu vou te dar a estratégia mais simples e eficaz para o lançamento do seu primeiro produto digital e a gente vai ter como meta vender 15 mil reais. 5 vendas de 3 mil, 3 vendas de 5 mil ou algo parecido com isso. A gente vai buscar os 15 mil reais de forma simples e relativamente rápida. Depois de fazer esses 15 mil reais, a gente passa para o módulo 6, onde o próximo objetivo, a próxima meta será de fazer os 30 mil reais. Aqui eu vou aumentar um pouquinho a dose de complexidade, eu vou melhorar um pouquinho mais a estratégia. E por último, no nosso módulo 7, a nossa terceira meta será de 55 mil reais, totalizando 3 ações de venda, 3 estratégias de venda e 100 mil reais de faturamento, num tempo médio de 6 a 12 meses. Tem gente que faz isso muito mais rápido, mas a média é de 6 meses. Você vai ter até 12 meses para executar, que é o tempo que você terá acesso às aulas do ZD. Agora você deve estar pensando, eu quero isso para minha vida, eu quero esse resultado financeiro, eu quero essa liberdade que a internet pode proporcionar, mas quanto vai custar o acesso ao ZD? Nesse primeiro momento eu quero que você saiba que você tem 7 dias para testar sem compromisso de investimento nenhum. Você pode entrar agora, olhar tudo, todos esses módulos já estão liberados, totalmente liberados, para você assistir. Em até 7 dias tomar a decisão se você vai aplicar ou não. Se você decidir não aplicar, você pega o seu dinheiro de volta, a amizade continua e vida que segue. Você não vai ter perdido absolutamente nada por ter dado esse voto de confiança não só em mim, mas por ter tido a inteligente decisão de tentar algo diferente para sua vida em busca de um resultado diferente. Se você entrar, e eu acredito muito que isso vai acontecer,
e gostar do que você viu e decidir aplicar isso para sua vida, ainda assim você vai estar respaldado sob uma segunda garantia, que é o que eu chamo de garantia 200%. Se você entrar no ZD e aplicar toda a metodologia, comprovar que aplicou e não fizer os seus 100 mil reais em até 12 meses, eu não só vou devolver o seu valor investido, como vou te pagar o dobro. Eu tô colocando na mesa essas duas garantias, a de 7 dias para você entrar, olhar tudo, e a de 200% para você aplicar, e se não tiver esse resultado de 100 mil reais, eu te devolver o dobro do valor investido no ZD, justamente para que o preço dele não seja um impedimento na sua vida. Mas ainda assim tem uma nova boa notícia. O preço oficial do ZD sempre foi 5 mil reais. Esse é o preço oficial dele há 2 anos. Mas somente por meio deste vídeo e em nenhum outro lugar você vai poder entrar para o ZD com praticamente 50% de desconto. São 12 parcelas de R$ 299,40 por mês ou R$ 3 mil à vista. R$ 3 mil o preço, mas o valor é uma nova vida. De forma mais específica, são R$ 100 mil em até 12 meses. A decisão é óbvia. Além disso, ao clicar no botão abaixo e destravar sua vaga imediatamente para não perder esse vídeo e não perder essa oportunidade de desconto, você vai perceber que o que eu falei aqui, na verdade, é só uma pontinha do iceberg de toda a transformação que você vai ter na sua vida, mental, financeira e de liberdade, de agenda, liberdade geográfica, liberdade de escolhas. O ZD muda vidas. São mais de 20 mil alunos e entre todos eles que avaliaram o curso, a nota de satisfação está em 4,8 de 5. Isso simplesmente não existe em nenhum outro treinamento do marketing digital. Além disso, você pode procurar alguém que esteja te estendendo a mão e te oferecendo uma proposta tão boa como essa, colocando todos os riscos na própria pele e não na sua. Você não vai encontrar. O ZD é o melhor treinamento de marketing digital que existe hoje. E a proposta que eu tô te fazendo agora também é a melhor de todas. Ao entrar para o ZD, você vai ser surpreendido com vários bônus que eu nem citei aqui e que vão ser uma surpresa quando você se tornar aluna ou aluno. Então clique no botão agora, aqui embaixo, e destrave sua vaga imediatamente. Nesse primeiro momento, você não assume compromisso nenhum comigo ao fazer isso. Além disso, na página que vai se abrir, você vai ver um resumo da oferta e vai poder tirar as suas dúvidas restantes. Eu estou muito feliz na expectativa de te encontrar do outro lado. Eu tenho como missão de vida levar a mesma liberdade que eu construí na minha vida para muito mais gente. E eu espero que você decida ser uma delas. Então clica aqui agora e tome essa decisão para construir a vida que você sonha viver. A internet e o infoproduto, eu tenho certeza absoluta, é o melhor caminho para ela.